Olá, turma de oitavo ano, tudo bem? Na aula passada vimos predicativo. Então, temos aí dois tipos de predicativo. O predicativo do sujeito, quando eu estou atribuindo uma característica, uma qualidade ou um estado ao sujeito. E vimos também que existe o predicativo do objeto. Nesse caso, podemos aí ter uma pequena distinção entre eles. Primeiro, eu tenho uma característica fazendo referência ao sujeito, ok? E essa característica, ela vem aí através da ligação, que está sendo ocasionada por quem? Pelo verbo de ligação. No caso do predicativo do objeto, esse verbo de ligação, ele fica aí implícito. Precisa que você desdobre aí a oração para que fique aí bem mais fácil de identificar qual seria o termo que está qualificando o objeto, ou seja, o complemento do verbo. Então, como você pode observar, o predicativo do sujeito vai caracterizar o sujeito. No caso do predicativo do objeto, você vai ter aí um termo que está qualificando, caracterizando o complemento de um verbo, ok? Então, espero que você tenha conseguido êxito nos seus exercícios. Então, vamos aí à primeira questão. Na primeira questão, você tem esse pequeno texto, certo? Esse pequeno poema, Canção do Amor Imprevisto. Então, vamos aqui. Eu sou um homem fechado, o mundo me tornou egoísta e mau, e a minha poesia é um vício triste, desesperado e solitário, que eu faço tudo por abafar. Mas tu apareceste com a tua boca fresca de madrugada, com o teu passo leve, com esses teus cabelos. E o homem taciturno ficou imóvel, sem compreender nada, numa alegria atônita, a súbita, a dolorosa alegria de um espantalho inútil, aonde viessem pousar os passarinhos. Então aqui, primeira questão. Os dois exemplos de predicativo, de predicativo do sujeito, ok? Como você pôde observar lá no texto, tínhamos aí alguns termos que estavam qualificando o sujeito. No caso, vício e imóvel, ok? Como você já pode verificar aí, volte ao texto e você poderá observar que vício e imóvel. Só um instante. Pronto. Então, vício e imóvel está se referindo ao sujeito, como você pode verificar aqui nessa construção, ok? Então, imóvel. Como você pode observar, sempre haverá a presença de quem? De um verbo de ligação. Basta identificar o verbo de ligação, nesse caso aqui está explícito, ok? Fazendo aí uma característica, atribuindo uma característica, estado ou qualidade ao sujeito. Então vamos ao item B. Dois exemplos de verbos de ligação. No caso, como você pode observar, o sou, ficou, ok? Poderia até colocar o representando aí o verbo ser. No item C, um exemplo de predicativo do objeto, egoísta e mau. Volte ao texto, identifique aí, caso você tenha ficado na dúvida, volte ao texto e verifique que esses dois elementos, certo? Esses dois elementos aqui, esses dois termos, egoísta e mau, está caracterizando quem? Está caracterizando o complemento de um verbo, ok? Vamos à segunda questão. Lá na segunda questão, identifique a frase que não ocorre nenhum tipo de predicativo, tá certo? Então, quando se fala aí a não ocorrência de nenhum predicativo, fique atento que está falando aí, pode estar falando de predicativo do sujeito ou predicativo do objeto, ok? Então vamos lá. O item A. O afamado mágico começou o seu espetáculo bastante concentrado e com uma expressão enigmática, ok? Então, como você pode observar, o afamado mágico começou o seu espetáculo. Então, você pode observar que
aqui eu tenho uma caracterização de quem? Eu tenho uma caracterização de espetáculo. Então, aqui vai ocorrer predicativo. B. Este pequeno empresário tornou-se, certo? Como você pode observar, aqui eu tenho uma partícula aí que vai indicar que temos uma voz reflexiva, ok? Ou seja, o empresário praticou uma ação contra si mesmo. Então, nesse caso, eu tenho aqui o predicativo, uma característica atribuída, certo? A esse pronome que, aliás, a empresário, no caso, vai caracterizar aí como predicativo do sujeito, ok? Então, nesse caso, o item B não será a nossa opção correta. Vamos aqui. C. Os aposentados continuaram na fila até o final do dia, ou seja, eles praticaram uma ação, eles estavam praticando uma ação, e essa ação é de fixar em um local o dia inteiro. Então, nesse caso aqui, quando se tem continuaram, isso aqui não vai funcionar como verbo de ligação, vai funcionar como um verbo transitivo, um verbo transitivo indireto, ok? Então, a opção que não vai ocorrer predicativo, item C. D. As máquinas avançaram poderosas por onde... as máquinas avançaram poderosas por sobre a multidão enfurecida. Então, nesse caso aqui, vai ocorrer predicativo, tá certo? Onde eu tenho a presença de poderosas. Quem é que é poderosa? Justamente as máquinas. Eu estou caracterizando, qualificando, ok? Vamos adiante. Terceira questão. Identifique a frase em que há um predicativo do objeto, certo? Então, será a nossa opção C, onde há predicativo do objeto. No caso aqui, vamos verificar o porquê que não foi o item A. O sequestro foi comentado. O sequestro foi comentado durante dias por toda a imprensa, ok? Então, nesse caso aqui, você não tem aqui essas expressões caracterizando, certo? Você em nenhum momento vai ter uma expressão ou um termo caracterizando o complemento desse verbo, ok? Até mesmo porque isso aqui trata-se de uma locução verbal, e essa locução verbal ela vai trazer aí um sentido completo. B. Meu chefe respondeu atento à pergunta, ok? Ah, professor, mas aqui a pergunta pode estar se referindo à pergunta do repórter, está qualificando pergunta, ok? Olha, não necessariamente, porque você pode eliminar do repórter e essa pergunta, essa oração, ela não vai aí causar nenhum prejuízo, ela não vai precisar aí, digamos, de um acréscimo, de uma qualificação, ok? Então, nesse caso aqui, o item C. D. Sua campanha política prejudicou a economia de todo o Estado durante anos, ok? Então, nesse caso aqui, sua campanha política prejudicou, certo? Aqui eu tenho o quê? Eu tenho um verbo intransitivo. Então, nesse caso, não há necessidade de complemento, não há como qualificar um termo que seja aí colocado como, digamos assim, o complemento desse verbo, porque ele não precisa. Se ele não precisa de complemento, então não há predicativo do objeto. A reforma ministerial tornou-se a grande preocupação. Nesse caso aqui, grande preocupação está se referindo à reforma ministerial. Por quê? Temos aqui uma voz reflexiva na oração. Tudo bem? Então, vai ocorrer predicativo do sujeito e não do objeto. Quarta questão. Complete as frases acrescentando um predicativo ao sujeito. Nesse caso, apenas são sugestões do que você vai verificar aqui. A água está morna. B.
o mar parece, no caso aqui, agitado, certo, gente? O mar parece agitado, ok? Vamos só fazer um concertozinho aqui. O mar parece agitado. Papai ficou feliz. D, a vida continua fantástica. Você é um amor. F, ela permaneceu imóvel. G, todos os livros são riquíssimos. H, nós somos apaixonados. I, vocês estão eliminados. Quinta questão. Na quinta questão você vai completar justamente com o predicativo. Complete as frases acrescentando um predicativo ao objeto direto. Nesse caso, vai qualificar o complemento do verbo. Não consideramos, certo? Perdão, nós consideramos. Como você pode observar aqui, eu tenho o complemento desse verbo. Em seguida, o que vai ser acrescido aqui é um termo que vai qualificar professor. Então, vamos lá. Isso vai acontecer em todos os outros itens. Nós consideramos o professor admirável. A notícia deixou-o perplexo. No caso aqui, perplexo, está qualificando quem, gente? Está qualificando este pronome aqui, ok? Como nós vimos anteriormente, existem alguns pronomes que exercem função sintática. E essa função podendo ser objeto direto, indireto, direto e indireto, ok? Vamos aqui a C. Nós consideramos o réu inocente. D. O sucesso tornou-o insuportável. Ok? Tornou-o insuportável. O povo elegeu líder. Nós o encontramos, lá no item F, exausto. Nesse caso, como você pode observar, o verbo de ligação, ele pode estar aí implícito, cabe a você aí desdobrar. Nós o encontramos. Ele estava exausto, como eu falei logo no início desta aula, que é preciso desdobrar a oração para que você descubra aí, para que você verifique a presença do verbo de ligação. Nós consideramos este caso indecifrável. H. Esta notícia deixou-me satisfeita. E eles o consideraram confiável. Sexta questão. Lá na sexta questão, você vai aí verificar o quê? A presença aí do verbo de ligação. E deve circular aí o predicativo, tá certo? Como você já pode observar, no item A mulher permanecia. Nesse caso, você já pode notar aí a presença do verbo de ligação, ok? Permanecia, no caso aqui o predicativo calada. B, seus olhos eram 2 faróis, ok? Então, seus olhos, eu tenho aqui o verbo de ligação e em seguida a caracterização, ok? Desse predicativo, no caso a presença do predicativo. C, estou, certo? Como é que essa pessoa está? No caso aqui, preocupado. Então, você deve circular aí o predicativo. D, as pastas ficaram incompletas. Circule aí o predicativo. Ninguém parecia satisfeito. Então, temos aqui a presença do verbo de ligação, mas o predicativo. F, sua atitude foi o quê? Elogiável. Então, você deve aí circular todos os predicativos. Sétima questão. Na sétima questão, você vai fazer a distinção aí, certo? Analise os termos deste caso marcando. 1 para sujeito, 3 para objeto indireto, 2 objeto direto e 4 predicativo do sujeito, certo? Então, vamos lá. Então, a primeira, o céu, nesse caso aí, o céu vai ser o quê? Céu será sujeito. Escuro, ele será, no caso, como você pode observar no seu material, predicativo do sujeito, porque eu estou atribuindo uma característica ao sujeito. Uma pessoa levantou o braço, ok? Como você pode notar, o 2 vai se fazer referência aqui.
basta identificar o tipo de verbo que está nesta oração, ok? Se você está verificando aí que temos a presença de um verbo transitivo direto, obviamente que o complemento dele será um verbo, se é um verbo transitivo direto, então o complemento dele é o quê? Objeto direto, ok? Então, nesse caso, 2 nesta opção. Se é 2, será caracterizado aí por ser um objeto direto. C, a plateia, no caso aqui que você já pode observar, a plateia, sujeito, permaneceu estática. Então, estática vai ter aí o número 4, fazendo referência principalmente ao predicativo do sujeito. D, faltou gasolina. Então, pois gasolina vai exercer aí a função de sujeito. Ok? Os motoristas obedeceram ao guarda. Olha a presença aqui de preposição. Então, será um objeto indireto. Ok? O professor comentou o livro. Então, 2 para esta opção, para fazer referência ao objeto direto. Vamos à próxima. Leia e compare. Ele está na esquina à sua espera. Ele está animado. Como você pode perceber, temos aqui o estar acompanhado de um advérbio de lugar, ok? E temos em seguida aí o estar exercendo a função de verbo de ligação. Então, vamos analisar cada um deles. Podemos afirmar que nas duas orações o verbo é de ligação e há predicativo? No caso, gente, não, só há um verbo de ligação e o predicativo na segunda, ok? Na primeira o verbo é intransitivo, como nós já vimos lá no finalzinho do 7º ano. Sempre verbos intransitivos que vier acompanhado de algum termo ou expressão, esses termos ou expressões vai fazer aí referência a lugar, modo, ok? Nona questão. A professora permanece calma. Segunda oração. Os alunos acharam a professora calma. Então, nesse caso aqui, na primeira oração, informe a que palavra os termos destacados se referem. Então, na primeira oração, está se referindo à professora. E na segunda oração, também está se referindo à professora. Nesse caso aqui, permanece calma. Ok? Você pode observar quem permanece calma? A professora. Então, nesse caso, tem um predicativo do sujeito. Os alunos acharam a professora. Note que aqui a professora está exercendo a função de complemento desse verbo. E esse termo aqui vai estar se referindo ao complemento desse verbo, que no caso vamos chamar calma de predicativo do objeto. Então, vamos lá. Agora, informe a função sintática dos termos destacados. Oração 1, predicativo do sujeito, e oração 2, predicativo do objeto. Ok, turma? Só lembrando que a verificação da página relacionando conceitos, a gente verá aí no nosso encontro online, ok? No mais, qualquer dúvida, já sabe como proceder, chama no grupo, anote sua dúvida e tiramos aí na nossa aula online, ok? Tchau, até a próxima.